Olá, olá. Oi, oi, oi. Bom, eu vou começar. É... Oi, Ateliê Fofurite. Oi, Josiana. Eu tô fazendo isso aqui porque... Oi. É assim, eu acredito muito naquele termo do latim, é se ensinando que se aprende. Então não adianta eu ficar lendo minhas coisas lá e não compartilhar. Então eu tenho feito isso para ajudar e para me ajudar também. Eu tenho feito as provas depois que eu faço as lives e tenho ido bem, porque é melhor dar do que receber. Palavra de Deus não erra, né? Então, vou começar. O que tá. Não tá dando crepe. Eu até paguei tudo, as coisas no meu celular. Então, eu tenho conseguido salvar no YouTube. E tenho jogado no IGTV, mas ele corta, né? Então, por exemplo, a última que eu coloquei lá, ficaram 14 minutos, que acho que é o limite do IGTV. Mas eu joguei o restante todo, eu acho que ele cortou também. Eu acho que eu só já consegui os 14. Mas já é alguma coisa, né? No final eu falei mais sobre livros, mesmo na nossa conversa semana passada, então tá tudo certo. E tudo bem com vocês, meninas? Nesses tempos difíceis? Eu hoje tô meio esquisita. Passei meio mal de manhã, acordei espirrando, acordei meio estranho, mas comi direitinho no almoço, então vai e volta mais tarde, né? Mas estamos aqui. A nossa vida é essa, né? Estudar. Quando dá um tempinho, correr para estudar. Então, assim, ó, o que eu quero falar hoje? Eu falei um pouquinho na outra aula do que eu imaginava. Ai, não é. Eu tô olhando o papo errado. Oi, oi. Oi, gente. Família Videira. Iri Suede 77. Sejam bem-vindos. Eu achei aqui, tá? Então, a aula hoje... Aula. Mas, assim, o que eu queria falar com vocês é sobre como que a gente ajuda, então, os adolescentes a superarem essa apatia. E não é a Kídia, é a Cídia mesmo. Depois eu ouvi o áudio do professor, tá? E então eu queria ler algumas coisas aqui para vocês. Não vai ser muito longo, não, tá? Acabei explicando. Isso aqui a gente vai jogar lá no YouTube, se não der nenhuma falha no meu celular. E lá no IGTV também. Então, se você tem suas tarefas para fazer, isso aqui é mais uma forma assim de eu ter um contato com quem está aqui e a gente depois manter isso salvo, porque às vezes eu recebo mensagem de uma e-mail desesperada pedindo uma orientação e aí já tem alguma coisa salva que pode ajudar em algo, né? Então aí eu já encaminho. Só para ficar esse registro, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta no meio, vocês me perguntem aí, tá bom? Até uma amiga minha, que é uma amiga minha de muitos anos atrás, ela mora em outro estado, ela me mandou mensagem dizendo que é verdade, que essa questão da apatia ataca mesmo os adolescentes. Eu não tenho ainda um adolescente em casa, mas ela disse que muda totalmente o comportamento e que queria minha ajuda mesmo, que aqueles vídeos já estavam ajudando. Então já serviu para ela, então eu já fico muito feliz, tá bom? Isso tudo aqui, lembrando que isso é dentro do ensinando os clássicos, mas na verdade vale para qualquer disciplina, para a vida, certo? Deixa eu ver aqui. É porque eu estudei essa aula quinta-feira. Meu Deus. Entendi. Então é assim. Então eu tô falando como... eu já falei aula passada que algumas formas de a gente ajudar o adolescente a vencer essa apatia ao servir, né? E a gente tem visto esses últimos dias como que isso é
nítido, as pessoas não têm estrutura, né, para ficar em casa, para lidar com o outro, porque quando você está em casa e ainda tem que ficar em casa preso, não em casa, mas vai no shopping, vai no mercado, vai no centro da cidade, mas você tem que lidar com as... Não é fácil, com as dificuldades do outro e com as suas, né? Então, acho que uma coisa muito importante que eu falei na aula passada, que é centralizar Deus, né, na educação. Uma pessoa muito culta, muito educada, mas que ela não tivesse Deus como centro da vida dela, vira o Hitler. Bem simples, né? Uma pessoa muito inteligente, muito capaz, ela vai usar, por exemplo, a oratória para acabar com a vida alheia, né? Então, o centro da pedagogia tem que ser quem? Cristo, que vai o quê? Redimir o homem da sua natureza caída, pecaminosa. Então, tá aí. E aí é o que eu tenho falado para as meninas, que eu vou repetir, porque acho que não vale, sempre vou repetir. Eu tenho falado para elas duas coisas. Olha, Jesus é o seguinte, o esquema é assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tirar esse olho do umbigo, né? Eu fico muito assustada quando eu vejo, por exemplo, pessoas lidando com adolescentes que ficam o dia inteiro no celular, que não faz nada, que não se prontifica para nada. Vai virar o quê? Uma vez eu vi um vídeo daquela moça que fazia o Big Bang Theory, que era a Amy, que era a namorada do Sheldon, não sei se vocês lembram, da época que eu assistia série, né, não tem mais tempo, ela dizendo que ela detestava ter empregado milênio. Por quê? Porque tudo você tem que ficar pedindo. Ei, fulaninho, eu quero levar meu filho no concerto tal. Ela contando isso. Eu quero levar meu filho no concerto tal. Aí tem que ficar chuchando. Eu quero ficar... aquele lugar que você queria, do concerto, não tinha, tá? Eles davam feedback pra ela, tá? Mas tinha outro lugar. Ah, precisava ver em outro lugar? Sabe a pessoa que nos enrola? Por que nos enrola? Porque não teve o treino do serviço. Porque não foi inculcado na mente o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu ti mesmo. E aí tem aquela outra parte. Se eu falo que eu amo a Deus que eu não vejo, como é que... E não amo o meu próximo que eu vejo, eu tô mentindo. Então, é isso. Eu tenho resumido basicamente isso para elas. Você fala que ama a Deus, você conhece a Deus, então sirva ao seu próximo. Dê a outra face. Esses são os ensinamentos de Jesus. Simples assim. Só que isso tem que ser um treino. Todo dia. Lembrando e relembrando e falando. Sabe aquela coisa do inculcar? Uma vez eu fiz um curso na Universidade da Família e eles falaram de um churro. Que o churro, né? É uma delícia churro, né? Deus me livre, 1000 calorias. Mas churro, o que acontece? Tem gente que se preocupa na educação dos filhos com açúcar com canela fora, né? E que, na verdade, o inculcar, o professor lá explicou, achei legal essa analogia, que o inculcar é colocar o doce de leite. O que faz o churro? O açúcar com a canela fora ou o doce de leite dentro? O doce de leite. Então, inculcar é isso. Todo dia, toda hora, andando pelo caminho. É o tempo todo. Eu não me canso. Eu falo todo dia, toda hora. Quando tem briga, quando tem discussão, quando tem disputa. Porque irmão tem isso, né? Entendeu? Então é isso, tá? Mas vamos lá. Então vamos lá. Isso agora focando nos clássicos, tá bom? Como ensinar os clássicos pro aluno. Eu achei muito legal. Então, assim, que o classicismo, ele evita a originalidade. O classicista, né, o professor, o arquiteto, ele não quer inventar a roda. O negócio já tá lá para ajudar, então vamos fazer copiando. Ontem mesmo, eu e a Rafa, a gente fez o desenho, tá no meu feed, de uma coluna grega jônica. Tem um canal bom no YouTube, o cara ensina a fazer. Hoje a gente vai fazer a Coríntia. E aí, a gente imitou. Então, o classicismo fala pra gente fazer isso. A gente não precisa inovar. O modernismo fala que precisa inovar. O classicismo não. Imita quem faz bem feito, que tá ótimo. Então, ele diz o seguinte, que o professor, o educador, se você é pai, se você é mãe, com relação aos clássicos. Eu li Jane Eyre agora, né? E a Isabela vai ler também.
E aí, com 13 anos, esse trabalho que eu estou fazendo sozinho, ela vai fazer. Que é todas essas análises dos clássicos, pelo menos uns 2, 3 por ano, ela vai ter que fazer e a gente vai discutir, tá? O professor, ele não pode se colocar numa posição de superioridade. E também não estou falando que é para se colocar como igual, mas assim, a gente tem que mostrar para o aluno que nós temos pecados também, que nós somos falhos. Então, por exemplo, quando eu estou lendo Madame Bovary, que é uma história terrível, e a primeira pessoa que eu ouvi falar de Madame Bovary foi a Camila Badi. Quando ela falou aquilo, eu vi um monte de gente criticando, assim, que mandando mensagem para ela, mas eu não sei assim. Não, mas aquelas raízes do egoísmo, do narcisismo, do feminismo, do não querer ser uma dona de casa, de ter uma mente fantasiosa, aquilo ali tá dentro da gente. Então, quando eu for discutir isso com a minha filha, e vocês vão ver o vídeo, vai sair, se Deus quiser, mês que vem eu tô terminando o livro. Eu não tô... Ai, a Madame Bovary não prestava. Que nojentinha. Não. O que eu tenho de pecado dentro daquela literatura para eu melhorar. Quando a gente faz isso com um aluno adolescente, você está mostrando a sua fragilidade humana. O quanto você precisa da misericórdia de Deus, sabe? Sai daquela coisa hipócrita que a gente vê de tonelada. Eu sou muito santa. Eu sou muito de Deus. Olha, então por que você não foi arrebatada ainda, minha filha? E o adolescente, ele gosta disso. Então a gente tem que se esforçar para ter esse tipo de comportamento quando está lidando com os clássicos. Então, vou dar um exemplo, assim, do Hobbit, quando a gente estava lendo em voz alta, a gente conversava muito sobre essa coisa do improvável. Quando a gente leu, ficou muito patente isso, quando a gente leu Volta ao Mundo em 80 Dias, o Júlio Verne, porque ali eu fui tendo aqueles highlights daquele homem que tinha um senso de dever. Ele tinha um prazo, ele ia perder a fortuna dele, mas ele se deparava com situações que ele tinha que ajudar as pessoas e ele largava a missão dele e fazia, e realizava, e ajudava. Então, é isso que a gente precisa fazer. Olha como esse homem é. Esse homem não era um homem covarde. Quanto que às vezes a gente é covarde. E aí eu me lembrava de coisas que a gente tinha passado no nosso cotidiano. Eu lembro uma vez que o portão da minha casa é eletrônico. E eu saí com elas, fui no mercado e a gente tava voltando, era um sábado à tarde. E a gente tava lendo o livro. E eu apertei o controle, o portão não abriu. Ele tem um portãozinho, mas eu perdi a chave, então só tava com o eletrônico. Quis me dar um pânico. Meu marido tava trabalhando, tava no plantão, ele não vinha para casa, ele tava longe. E quis me dar aquele pânico, eu falei, ferrou. E agora? Eu tô assim, não consigo entrar dentro de casa, tô com 2 crianças, uma mulher sozinha na rua. Se bem que minha cidade é bem tranquila. Mas na hora, a Isabela falou assim, mãe, mas você lembra do Phileas Fogg, mãe? O Phileas Fogg manteve a calma. Vamos ali no shopping? Olha, menina, isso foi ano passado, gente. Vamos lá no shopping que tem uma loja que mexe com o negócio de controle, mãe. Graças a Deus, estava com a carteira. E eu fiquei calada, mas eu senti aquele medo na hora. Nós fomos ao shopping. E eu pedi lá pra moça trocar a bateria do controle. Eu tava sem celular. Aí eu voltei pra casa orando. Mas assim, elas naquele momento me passaram mais firmeza, coragem do que eu. Mas eu não deixei transparecer. E vim falando com Deus, me ajuda, Senhor. Senão eu nem sei o que eu vou fazer. E eu não tenho meus vizinhos, mas não tenho muita amizade. Então tudo certo. Chegamos em casa, abrimos o portão, entramos dentro de casa. Então, assim, é aquilo que eu tenho falado. Os clássicos fazem isso, né? São os exemplos do que devemos fazer, do que não devemos fazer. Então, o adolescente, ele tem que inundar a mente dele. Então, uma forma de vencer essa apatia é essa. E com a ajuda do educador. Do caso, pai, mãe, ou você, se você é professor.
mas se colocando nessa posição de discussão, de conversa. Eu até conversei com a Josi, que ela me mandou umas coisas aí sobre o discurso socrático, que eu coloquei uma foto do livro que eu comecei a ler e que eu me sinto ainda incapaz de, de ler e de entender ainda, porque eu tenho minhas deficiências ainda da primeira fase, que é a fase da gramática, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos ver até se a gente marca essa live aí, né, Josi? Da gente, pra você mesma explicar, até pra eu me situar mesmo, acho que vai ser legal. Mas de inundar o imaginário com aquilo que presta. Né? Agora, se o jovem só assiste o que não presta, se é só coisa triste, depressiva, vai inundar o imaginário. E tô lendo aquele outro livro. Vamos fazer. Eu tô lendo aquele outro livro falando do rock no Brasil. Gente, quem escreveu foi o Lobão. Ele começa a mapear o que foi a música entre os anos 80 e 90, essa que é mais ou menos a minha idade, o período que eu peguei, e como que é o imaginário do brasileiro. Aí começa a casar tudo assim que eu vejo os náufragos falando, o Ítalo falando, o professor Olavo lá no livro dele lá do que você precisa saber para não ser um idiota. Como é o imaginário brasileiro? A Isabela foi estudar sobre folclore do Brasil, que ela gosta muito de mitologia. Agora deu uma enjoada, mas ela gosta muito e foi estudar. Ela virou para mim o interesse dela. Ela falou: mãe, não tem herói. Não tem herói no folclore, mãe. Não tem, só tem. Então, é aquela coisa, aquele espírito de Macunaíma, de derrota, de que mulher quer ficar com homem por causa de dinheiro. Essas misérias, sabe? Aquelas coisas que pegaram do Nelson Rodrigues e fizeram pôr no chanchada, essas imundícies que a gente. E a gente. Gente, impressionante. Deixa eu só ver o que o Jorge falou aqui. Exatamente, o pensamento crítico precisa ser desenvolvido desde a infância. Quando o adulto lê uma história para a criança, precisa direcionar as perguntas para ir além do... Lógico, é necessário. Eu sempre faço isso, acho que é até meio inconsciente. Eu venho fazendo isso com elas e funciona. Mas por que esse personagem está agindo dessa forma? O que a gente aprende com esse personagem? O que esse personagem tem de qualidade? O que ele tem de defeito? E vai. Isso rende conversa no almoço, e vai, porque eu vou lembrando e às vezes aparecem as oportunidades, entendeu? Não fica uma coisa que a gente sempre fala aqui, a educação moderna, ela setoriza. Agora vamos estudar os clássicos. Não, os clássicos estão na nossa vida. Quem somos nós? São exemplos de pessoas. Deus usou a vida desses escritores para nos darem exemplos do que fazer e do que não fazer. Vou controlar o tempo aqui, senão vai ficar muito grande. Mas basicamente isso, né, que eu entendi aqui. Deixa eu ver mais o que ele fala aqui. Então, os professores precisam saber as suas próprias lutas morais. Aquilo que eu tenho dificuldade. Aqui, deixa eu ver. O desenho é a mesma coisa, claro. Está certo? Ele está agindo corretamente? Eu lembro que eu não fazia ainda educação em casa, mas as meninas assistiam a Peppa quando eram menorzinhas. Eu falava assim, mas a Peppa, ela faz direito? Aí elas, não, ela desrespeita o pai dela, ela chama o papai de papai bobinho. Elas eram tchutchucas, assim, pequenininha, elas já percebiam, elas percebem. Aconteceram alguns eventos aqui que eu fiquei muito revoltada, eu até cancelei a Netflix, porque elas assistiram She-Ra, que é um desenho que eu assistia, mas a versão nova. E nesse desenho apareceu coisa que não era para aparecer, e a Rafa chegou para mim e falou: mãe, tem coisa estranha naquele desenho. Me explicou o incidente. Eu falei, então, não presta. É um prato de barata, você vai comer? Não tá passando naquele filtro de Filipenses 4:8. Não é puro, não é amável, não é de boa fama, não tem virtude, não tem louvor. E tá inundando o seu imaginário. Vocês percebem? Então, quando a criança ela tem muito tempo, o jovem, para ler aquilo que presta, né? Eu insisto na questão da mitologia. A mitologia é fantástica para isso, porque a mitologia você fala, o que
As meninas mesmo falam, mãe, essa mulher era nervosa, nada a ver. Elas percebem. Isso vai inundando o imaginário, entendeu? E o imaginário do Brasil, então, elas percebem. Mas por que, Josi, que elas percebem? Porque o imaginário delas é inundado com bons exemplos. Né? Tem gente que fica com aquele negócio do politicamente correto. Não é. É um prato de barato. Uma vez Deus falou isso comigo, porque eu estava assistindo, acho que House of Cards, as meninas ainda iam para a escola, e eu fiquei uma tarde lá, maratonando, e Deus falou assim para mim, você come um prato de barata? Porque eu fiquei me sentindo mal, né? Então, mas você fez isso hoje à tarde, você ficou usando seu tempo para aquilo que não te acrescenta em nada. Não acho errado assistir de vez em quando. Eu tô assistindo aquela série de This Is Us agora. Mas assim, assisto 2 episódios por fim de semana. E só. Não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Eu tenho muito que estudar. Então, eu acordo cedo, já faço minhas orações, converso com o Senhor, entrego meu dia a Ele, converso com meu marido quando ele tá por aqui. E a gente já deixei meio que planejado o dia anterior com as meninas. Mas é isso. Se eu não der o exemplo, se eu não for esse exemplo mesmo, elas vão olhar para mim. Né? O que mais aqui? Eu achei muito legal então, essa parte de você mostrar suas dificuldades. Eu não faço pose com elas. Não faço. Não faço mesmo. Quer dizer, eu procuro não fazer pose com nada. Isso que vocês estão vendo aqui sou eu mesma. Eu sou essa. Não sou essa aqui. Sou essa na minha casa, sou essa com a minha mãe e com o meu pai. Tem esse jeitão meio bravo assim. Eu sou essa. Não sou outra pessoa. Quem me conhece sabe. Então, essa verdade que você vai passando para a criança, né? Ou para o jovem, no caso. Né? E o jovem, então, ele percebe, criança também percebe, né? Quando não é natural. Então, os professores devem ser alunos. Você se coloca numa posição de humildade e falar o que esse livro tem para me ensinar. O que esse autor quis me dizer. Eu aprendi tanto com a Jane Eyre. Deus estava me preparando para esse período que a gente está passando. Porque eu aprendi com a Burns que eu tenho que olhar para o eterno. Eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Eu tô viva hoje, amanhã eu não sei. Então eu tenho que viver o meu dia hoje como se fosse o último. Pensar na eternidade. Minha prima me mandou mensagem ontem falando que o Ítalo fez uma live ontem falando sobre isso com uma moça que eu não conheço. Como vocês sabem, eu não sigo muita gente, até para não confundir minha cabeça, porque é muita coisa na minha cabeça. Mas não é isso. Quando você sabe, eu tenho minha vida, eu entreguei a minha vida ao meu Senhor Jesus, eu confio nele, vem o que vier, eu tô com ele, essa vida é passageira. Acabou o dilema e o problema. Então, ele fala muito disso, que eu acabei de falar da hipocrisia. Ele fala assim: negue e mortifique si mesmo, especialmente em uma posição de poder. Porque nós temos autoridade, né? Sobre a vida dos filhos, sobre os alunos, nós temos autoridade. Confessando humildemente nossos pecados e falhas, guiando outros para fazer o mesmo. Então, poxa, aquele professor, a minha mãe é de carne e osso. Quantas vezes eu falo para elas, me perdoa, que esse jeitinho doce e meigo que vocês estão vendo aqui, às vezes é doce e meigo com elas. Graças a Deus eu tenho mortificado a minha carne, tenho procurado ser gentil, amorosa, mas às vezes sai uma, né? Imediatamente falo, me perdoa, eu fui grosseira. E eu não posso ser grosseira, porque eu te amo. Então tem que. A boca do justo é manancial de vida, né? E aí vai. Entende? Deixe-se ser moralmente convencido pelo livro. O livro faz isso. Jane Eyre fez isso comigo. Madame Bovary está fazendo isso comigo. Umas noites atrás aí até sonhei. Como assim, Deus, mas por que essa mulher tem esse comportamento? Por quê? Deus me mostrou.
Depois no vídeo do livro eu vou explicar para vocês. Mas por quê? Porque aquilo está permeando a minha vida. Não é uma simples leitura. Eu não estou fazendo como se fosse um trem que está passando por mim. Não. E com tudo isso eu estou o quê? Adquirindo cultura. Com tudo isso eu estou melhorando o meu português. Então acontece uma transformação. Por isso que eu digo que Deus usou a literatura para me tirar da condição que eu estou. Né? Eu até falei com a Josi, quando que foi, Josi, que a gente conversou? Acho que foi sábado, né? Rapidinho no direct, mas do quê? De que eu sou uma analfabeta. Eu não tenho vergonha de falar isso. O grau não é no raso, né? Só de pôr digital, não é? Ou só de saber assinar o nome, não é esse, mas eu sei. Mas eu estou lutando contra isso e vou vencer, porque Deus vai honrar minha atitude. De não me conformar, de achar que tá bom, porque não tá bom. Então, Deus faz essas coisas, né? E tem usado na minha vida através da literatura. E aí eu achei muito linda essa frase. Ele disse assim: você não precisa ser um melhor professor. Você precisa ser um ser humano melhor. E não tem, eu acho que o melhor jeito da gente ser um ser humano melhor, primeiro é servindo os outros, né? E amando a Deus sobre todas as coisas, servindo o próximo e lendo. Lendo literatura, porque a gente é confrontado, a gente eu vejo o meu pecado, eu confesso o meu pecado diante de Deus e deixa eu ver quem a Josi escreveu. Mas é porque eu sou. Depois assiste os vídeos do Rafael Falcão. Dá uma tristeza, menina. Dá uma depressão. Quase uma depressão. Só que aí você ora, né? Na Bíblia fala pra gente clamar por sabedoria. Provérbios 2. Provérbios 8 também fala sobre sabedoria. E todo dia eu oro. Senhor, eu quero a tua sabedoria. A tua sabedoria. Não a minha sabedoria. Não a sabedoria mundana que não serve pra nada. Mas ela serve só pra orgulho, prepotência, arrogância. Não a tua sabedoria. Porque a tua sabedoria vai me levar a abençoar a minha vida, abençoar a minha família, abençoar aqueles que estão próximos, abençoar o meu país, abençoar vocês, entende? Por quê? Essa que vale. A sabedoria mundana, humana, ela vai perecer. Agora, a sabedoria de Deus, não. Ela vai se perpetuar, vai gerar fruto lá na frente, nas próximas descendências, né? O que mais? Então, como eu já li Jane Eyre, vi vários exemplos do que fazer. Minimalismo? Minimalismo. Eu sou minimalista. Eu até quero falar sobre isso, mas eu quero falar. Vamos ver se na live de quarta-feira, sobre esse caos que a gente está vivendo, eu vou falar sobre isso também. Tá? Não vou falar agora, não. Então, assim, O que imitar, Jane Eyre. Excelente livro, dá para imitar várias coisas lá, maravilhoso. Bovary, o que não fazer, como não ser, como não pensar, né? E arrancando essa raiz maligna desse feminismo que foi lançado na nossa geração. Ele falou muito também, por exemplo, sobre glutonaria. Gente, esses tempos que a gente está vivendo faz a gente refletir, né? Meu Deus, o meu prato tá condizente com esse período? Deus, eu vou jogar esse tanto de comida fora? Vocês percebem, então, que assim, na minha vida, permeia minha vida. Permeia tudo que eu faço. Tudo, tudo, tudo. Aí ele faz uma pergunta lá na área de perguntas que eu queria compartilhar com vocês, mas nós já estamos acabando. Fala assim, como você, como educador clássico, como mãe, como pai, torna-se moralmente convencido pelos livros que você lê? Aí fala assim, leia os grandes livros que falem especificamente com você, sobre seus pecados, sobre suas falhas e sobre seus maus hábitos. Então, eu falei, acho que sexta, né? Sobre o livro da Anne. Que livro, gente. Para adolescente, que livro maravilhoso. Para as meninas e para os meninos. A menina esforçada foi estudar, foi dar aula. Depois ela passou na universidade e ganhou a bolsa.
E foi, ficou cuidando da Marília. Eu não quero ficar dando spoiler, eu sou doidinha pra dar spoiler. Eu sou igual o Francisco Cursinho, igualzinho. Agora dá um spoiler. Mas, entende? Então, assim, vai inundando o imaginário, vai mudando a nossa vida. Quantas vezes eu vou fazer uma coisa e falo, meu Deus do céu. E quando eu li Jane Austen, que você vê a mãe, por exemplo, da Elizabeth no Orgulho e Preconceito, que não tinha postura, que ela foi negligente, que ela ficou jogando as meninas novinhas já para ir para os bailes, e aí arrebentou com a vida da caçula. E falo para mim, falo, meu Deus, como mãe eu tô agindo assim, eu tô dando um exemplo. Nos livros da Jane, ela mostra as mulheres tendo uma postura, né? Não ficar falando demais. Quanto que isso me ajudou, gente? Quanto isso me ajudou? Permeia a minha vida. Permeou a minha vida. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo que eu faço. Totalmente, né? Porque é aquilo lá. O imaginário do brasileiro é arrebentado. Ah, então, deixa eu só falar isso, a gente vai terminar. Essa semana passada, né? Tinha um meme lá no Eu Sou na Vida, porque eu também gosto de me divertir, né? Também vejo essas coisas. Colocaram uma cena de Tieta lá, com uma atriz que tem olho azul, eu não me lembro o nome, gente, porque eu não assisto mais televisão, nem fechada, nem aberta. Mas ela de calcinha vermelha, gritando, eu quero homem, eu quero homem, eu quero homem. E eu lembrei que eu assisti esse lixo. Você acha que não permeou meu imaginário? Como adolescente? Permeou! Então, a gente vai dar fruto daquilo que a gente plantar, não tem jeito. Então, se a gente plantar leitura boa, a gente vai colher. Se a gente colocar Deus como centro na nossa pedagogia, pedagogia ele é o centro, para a redenção dos nossos pecados, redenção dessa raiz adâmica diária, é diário isso, né? Diário. Gastar tempo com aquilo que presta, que tem valor, não com prato de barata. Tieta é prato de barata. Né? Tantas novelas que eu assisti, eu tenho 41 anos, então vocês imaginam o tanto de lixo que eu assisti. Não foi pouco. Então, arrancar isso agora, arrancar essa imundícia, essa podridão, é difícil, mas sai. Com a ajuda de Deus, reconhecendo que Deus é bom, que ele, por exemplo, o caso do Rafael Falcon, que eu falei que eu percebi que era analfabeta, eu não sei o meu grau ainda, mas eu sei que eu sou, mas tô saindo disso, porque eu clamo a Deus, eu falo, tá bom, Senhor, eu sou isso aqui, mas o Senhor me tira disso. Eu creio no teu poder. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. Eu também não gosto do fatalismo. Ah, eu sou analfabeta, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim? Não. Para Deus não tem dificuldade. Agora tem a minha parte. Deus não vai pegar o livro e falar assim, olha, plim, lembra da Super Vicky? Quem da minha época vai lembrar. Super Vicky pegava o livro, colocava assim no braço, entendi tudo o livro, maravilhoso o livro. Não. Eu acordo cedo para fazer minha leitura. Existe todo um esforço. Para quê? Para eu sair dessa condição. Deus vai me honrar? Vai, tenho certeza que vai. Porque Deus é bom e fiel. Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Porque aqui já tá correndo tempo, faz tempo. Como eu falei, vai pro GTV, se não cortar, eu acho que corta. Mas se tiver tudo certo no meu rolo da câmera do celular, vai pro YouTube também. Justamente, é isso, né? Se é Isaac, se a gente não fizer a nossa parte, Deus não faz, não adianta. Então, veja assim, eu comecei a educação com as meninas em 2017, quanto eu já melhorei. Assistam as palestras do Rafael Falcon, assistam as palestras do Francisco Corsim. Francisco Corsim foi o primeiro professor que me despertou. Eu via aquelas palestras, eu não entendia nada. Ah, meu Deus do céu, é grego que você está falando, moço? Não estou entendendo, não. E foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E assim, eu tô subindo o meu Everest. Senti isso no meu coração. Tem tanta gente que se esforça para subir o Everest. Então. Eu não, negócio de Big Brother, eu nem sei do que se trata, né? Mas é a realidade do brasileiro. O imaginário do brasileiro é isso, né?
querer casar e tirar proveito dos outros, Bovary na veia, né? Bovary na veia. A Flávia, que é minha amiga lá da Bahia, que é representante da NED, me mandou um post de um grupo aí que a gente mandou, eu compartilhei o vídeo dela, né? A gente está se dispondo a ajudar os pais que estão em casa com as crianças que não sabem o que fazer. E a Flávia me mandou uma resposta de umas mães, é terrível. Terrível, as mulheres não querem cuidar dos filhos. Então, e que vai ser dessas crianças? Entendeu? Então a gente tem que fazer o caminho de volta, né? Eu acho que Deus está nos chamando para isso, está nos chamando, nos capacitando, nos dando caminhos, né? Tem tanta coisa na internet de graça para a gente ver e seguir e pedir a direção de Deus, porque cada um é cada um, né? Eu encontrei esse caminho, esse é meu caminho, então procuro compartilhar o que eu estou trilhando, né? Tá bom, minha gente? Mais alguma coisa? Então, eu vou terminar por aqui. Eu agradeço demais quem passou por aqui. Fico feliz. E se vocês acham esse conteúdo relevante, compartilha. Eu tenho compartilhado nos meus grupos. E a ideia é mudar a história, né? Mudar a história dessa geração. Vai ser diferente. Vai ser diferente da minha. Se Deus quiser, né? Com esse empenho que temos tido, das pessoas mesmo que têm se levantado para mudar a história desse país. Tem que mudar. Tá bom? Então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, não, sim. Então tá bom, gente. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Uma excelente semana. Tranquilidade, tá bom? Confiar em Deus. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.